Leitura do dia 11 de agosto. Jeremias, capítulo 48, do versículo 29 ao versículo 47. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que é soberbíssimo, na sua arrogância e do seu orgulho, e da sua altivez e da altura do seu coração. Eu conheço, diz o Senhor, a sua indignação, mas isso nada é, as suas mentiras nada farão. Por isso, gemerei por Moabe, sim, gritarei por todo o Moabe, pois os homens de Kir-Eres se lamentarão. Com o choro de Jazer, chorar-te-ei, ó vide de Sibma. Os teus ramos passaram o mar, chegaram até ao mar de Jazer, mas o destruidor caiu sobre os frutos do teu verão e sobre a tua vindima. Tirou-se, pois, o folguedo e a alegria do campo fértil e da terra de Moabe, porque fiz que o vinho acabasse nos lagares. Já não pisarão uvas com júbilo. O júbilo não será júbilo. Ouviu-se o grito de Esbom até Eleale, e até Jaza, e desde Zoar até Oronaim. Se ouviu a sua voz, como de bezerra de 3 anos, porque até as águas de Nihim se tornarão em assolação. E farei desaparecer de Moabe, diz o Senhor, quem sacrifique nos altos e queime incenso aos seus deuses. Por isso soará como flautas o meu coração por Moabe, e como flautas soará o meu coração pelos homens de Kir-Eres, porquanto a abundância que ajuntou se perdeu, porque toda a cabeça ficará calva e toda a barba diminuída. Sobre todas as mãos haverá incisões e sobre os lombos panos de saco. Sobre todos os telhados de Moabe e nas suas ruas haverá um pranto geral, porque quebrei a Moabe como a um vaso que não agrada, diz o Senhor. Como está quebrantado, como uivam, como virou Moabe as costas e se envergonhou, assim será Moabe objeto de escárnio e de espanto para todos os que estão em redor dele. Porque assim diz o Senhor, eis que voará como a águia, e estenderá as asas sobre Moabe. São tomadas as cidades e ocupadas as fortalezas, e será o coração dos valentes de Moabe naquele dia como o coração da mulher em suas dores. E Moabe será destruído, para que não seja povo, porque se engrandeceu contra o Senhor. Temor e cova e laço vêm sobre ti, ó morador de Moabe, diz o Senhor. O que fugir do temor cairá na cova, e o que sair da cova ficará preso no laço, porque trarei sobre ele, sobre Moabe, o ano da sua visitação, diz o Senhor. Os que fugiam ficaram sem força e pararam à sombra de Esbom. Mas fogo saiu de Esbom e a labareda do meio de Seom, e devorou o canto de Moabe e o poder dos turbulentos. Ai de ti, Moabe! Pereceu o povo de Quemos, porque teus filhos ficaram cativos e tuas filhas em cativeiro. Mas farei voltar os cativos de Moabe no último dos dias, diz o Senhor, até aqui o juízo de Moabe. Eu tenho no meu site de estudos bíblicos, www.neusabaldini.com, um estudo sobre os moabitas.
Então, se você desejar conhecer a história de Moabe ou dos Moabitas, você encontra este estudo em nosso site. Também o estudo de Amon, que são os amonitas. Moabe e Amon são duas nações descendentes de Ló, que nasceram na caverna, que suas filhas tiveram filhos do seu próprio pai. A mais velha deu à luz a um menino que lhe chamou Moabe. A mais nova deu à luz a um menino que lhe chamou Amon. Então daí surgiram os Moabitas e os Amonitas. Mas você encontra este estudo em nosso site. Se você desejar conhecer, acesse e veja lá se você tem interesse em conhecer melhor sobre estes dois povos. Jeremias capítulo 49. Contra os filhos de Amon, assim diz o Senhor: acaso não tem filhos Israel, nem tem herdeiros? Por que, pois, herdou Malcã a Gade, e o seu povo habitou nas suas cidades? Portanto, eis que vêm dias, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabá dos filhos de Amon o alarido de guerra, e tornar-se-á num montão de ruínas, e os lugares da sua jurisdição serão queimados, e Israel herdará aqueles que o herdaram, diz o Senhor. Uiva, ó Esbom, porque é destruída Ai. Clamai, ó filhas de Rabá, cingi-vos de panos de saco, lamentai e dai voltas pelos valados, porque Malcã irá em cativeiro, e os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente. Porque te glorias nos vales, teus luxuriantes vales, ó filha rebelde, que confias nos teus tesouros, dizendo: quem virá contra mim? Eis que eu trarei temor sobre ti, diz o Senhor Jeová dos exércitos, de todos os que estão ao redor de ti, e sereis lançados fora, cada um em frente, e ninguém recolherá o desgarrado. Mas, depois disto, farei voltar os cativos dos filhos de Amon, diz o Senhor, contra Edom. Assim diz o Senhor dos exércitos: acaso não há mais sabedoria em Temã? Já pereceu o conselho dos sábios? Corrompeu-se a sua sabedoria? Fugi, voltai e habitai em profundezas, ó moradores de Dedã, porque eu trouxe sobre ele a ruína de Esaú no tempo em que o visitei. Os vindimadores, vou reler o versículo 9. Se vindimadores viessem a ti, não deixariam alguns rabiscos? Se ladrões de noite, não te danificariam quanto julgassem suficiente? Mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos, e não se poderá esconder. É destruída a sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos, e ele já não existe. Deixa os teus órfãos, eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiarão em mim. Em nosso site você encontra também um estudo sobre os edomitas, que são os descendentes de Esaú. Se você desejar conhecer também um pouco da história de Esaú e de Edom ou dos edomitas, também você encontra este estudo em nosso site de estudos bíblicos. Continuando. Porque assim diz o Senhor: eis que aqueles que não estavam condenados a beber o copo, totalmente o beberão, e tu ficarias inteiramente impune?
não ficarás impune, mas certamente o beberás. Porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bosra servirá de espanto, de opróbrio, de assolação e de execração, e todas as suas cidades se tornarão em assolações perpétuas. Ouvi um rumor vindo do Senhor que um embaixador é enviado às nações para lhes dizer: ajuntai-vos e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra, porque eis que te fiz pequeno entre as nações, desprezado entre os homens. Quanto à tua terribilidade, a arrogância do teu coração te enganou. Tu que habitas nas cavernas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como a águia, de lá te derribarei, diz o Senhor. Assim servirá Edom de espanto. Todo aquele que passar por ele se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra e dos seus vizinhos, diz o Senhor. Não habitará ninguém ali, nem morará nela filho de homem. Eis que, como leão, subirá da enchente do Jordão contra a morada do forte, porque no momento o farei correr dali. E quem é o escolhido que porei sobre ela? Porque quem é semelhante a mim? E quem me emprazaria? E quem é o pastor que subsistiria perante mim? Portanto, ouvi o conselho do Senhor, que ele decretou contra Edom e os seus desígnios, que ele intentou contra os moradores de Temã. Certamente, os menores do rebanho os arrastarão. Certamente, assolará as suas moradas sobre eles. A terra estremeceu com o estrondo da sua queda e do seu grito. Até ao mar vermelho se ouviu o som. Eis que, como águia, subirá e voará, e estenderá as asas sobre Bosra. E o coração dos valentes de Edom, naquele dia, será como o coração da mulher que está em suas dores. Contra Damasco, envergonhou-se Amate e Arpade, e porquanto ouviram más novas, desmaiaram. No mar, a angústia, não se pode sossegar. Enfraquecida está Damasco, virou as costas para fugir, e tremor a tomou. Angústia e dores a tomaram, como da mulher que está de parto. Como não está abandonada a afamada cidade, a cidade de meu folguedo? Portanto, cairão os seus jovens nas suas ruas, e todos os homens de guerra serão consumidos naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. E acenderei fogo no muro de Damasco, o qual consumirá os palácios de Ben-Hadad. Contra Quedar e contra os reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, feriu. Assim diz o Senhor: levantai-vos, subi contra Quedar e destruí os filhos do Oriente. Tomarão as suas tendas e os seus gados, as suas cortinas e todos os seus utensílios e os seus camelos, levarão para si, e lhes gritarão: há medo de todos os lados. Fugi, desviai-vos para muito longe, e habitai nas profundezas, ó moradores de Azor, diz o Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou conselho contra vós e intentou um desígnio contra vós. Levantai-vos e subi contra uma nação em repouso,
que habita confiadamente, diz o Senhor, que não tem portas nem ferrolhos, eles habitam sós. E os seus camelos serão para presa, e a multidão dos seus gados para despojo, e espalharei a todo vento aqueles que têm cortados os cantos do seu cabelo, e de todos os lados lhes trarei a sua ruína, diz o Senhor. E Azor se tornará em morada de dragões, em assolações para sempre. Ninguém habitará ali, nem morará nela filho de homem. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos: Eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder, e trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá nação aonde não venham os fugitivos de Elão. E farei que Elão tema diante de seus inimigos, e diante dos que procuram a sua morte. E farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor. E enviarei após eles a espada, até que venha a consumi-los. E porei o meu trono em Elão, e destruirei dali o rei e príncipes, diz o Senhor. Acontecerá, porém, no último dos dias, que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. Segundo livro dos Reis, capítulo 24, do versículo 2 ao versículo 4. E Deus enviou contra Jeoaquim as tropas dos caldeus, e as tropas dos sírios, e as tropas dos moabitas, e as tropas dos filhos de Amon, e as enviou contra Judá para o destruir, conforme a palavra que o Senhor falara pelo ministério de seus servos os profetas. E na verdade, conforme o mandado do Senhor, assim sucedeu a Judá, que o tirou de diante da sua face por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo quanto fizera. Como também por causa do sangue inocente que derramou, enchendo a Jerusalém de sangue inocente. Por isso o Senhor não o quis perdoar. Segundo livro das Crônicas, capítulo 36, versículos 6 e 7. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o amarrou com cadeias para o levar à Babilônia. Também alguns dos utensílios da casa do Senhor levou Nabucodonosor para a Babilônia, e pô-los no seu templo em Babilônia. Jeremias capítulo 52, versículo 28. Este é o povo que Nabucodonosor levou cativo no 7º ano, 3.023 judeus. Segundo livro dos Reis, capítulo 24, versículos 5 e 6. Ora, o mais dos atos de Jeoaquim e tudo quanto fez, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Jeoaquim dormiu com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo livro das crônicas, capítulo 36, versículo 8. Quanto ao mais dos atos de Jeoaquim e as abominações que fez, e ao mais que se achou nele, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar.
Repetindo, 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 8. Quanto ao mais dos atos de Jeoaquim e as abominações que fez, e ao mais que se achou nele, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo livro dos Reis, capítulo 24, versículos 8 e 9. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Neusta, filha de Eunatã de Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Segundo livro das Crônicas, capítulo 36, versículo 9. Era Joaquim da idade de 8 anos quando começou a reinar, e 3 meses e 10 dias reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Jeremias, capítulo 22, do versículo 24 ao versículo 30. Vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse o selo do anel da minha mão direita, eu dali te arrancaria, e te entregarei na mão dos que buscam a tua vida, e na mão daqueles diante de quem tu temes, a saber, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos caldeus, e lançar-te-ei a ti e a tua mãe, que te deu à luz, para uma terra estranha, em que não nasceste, e ali morrereis. Mas a terra para a qual eles levantam a sua alma, para lhe tornarem a ela, não tornarão. É, pois, este homem, Jeconias, um vil utensílio quebrado, ou um utensílio que ninguém se agrada? Por que razão foram arremessados fora ele e a sua geração, e arrojados para uma terra que não conhecem? Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: escrevei que este homem está privado de seus filhos, e é homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração, para se assentar no trono de Davi e reinar mais em Judá. Segundo livro dos Reis, capítulo 24, do versículo 10 ao versículo 16. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra a cidade, quando já os seus servos a estavam cercando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei de Babilônia, ele e sua mãe e seus servos, e seus príncipes, e seus eunucos, e o rei de Babilônia o levou preso no ano 8º de seu reinado. E tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e fendeu todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha dito. E transportou a toda a Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os homens valorosos, 10.000 presos, e todos os carpinteiros e ferreiros. Ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Assim transportou Joaquim para a Babilônia, como também a mãe do rei e as mulheres do rei,
e os seus eunucos e os poderosos da terra levou presos de Jerusalém à Babilônia, e todos os homens valentes, até 7.000, e carpinteiros e ferreiros, até 1.000, todos eles destros na guerra. A estes o rei de Babilônia levou presos para Babilônia. Segundo livro das Crônicas, capítulo 36, versículo 10. E no decurso de 1 ano, o rei Nabucodonosor mandou que o levassem à Babilônia, com também os mais preciosos utensílios da casa do Senhor, e pôs a Zedequias, seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém. Ester, capítulo 2, versículo 6. Ele fora transportado de Jerusalém com os cativos, que foram levados com Jeconias, rei de Judá, ao qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Você ouviu a leitura do dia 11 de agosto. Na próxima gravação você estará ouvindo a leitura do dia 12 de agosto. Durante toda a leitura eu não posso fazer grandes comentários, porque tenho explicado que a leitura ficaria muito extensa, mas todos que estão acompanhando toda esta leitura da história do povo de Israel e Judá, todo pecado, abominação, idolatria, adorando bezerros de ouro, e Deus veio falando através dos profetas, dando oportunidade, mas o povo não ouviu, preferiu desobedecer. E Deus sempre avisando que eles iriam serem levados para servirem a outras nações, mas parece que eles não acreditavam. Então eu fiz aqui assim rapidamente um pequeno resumo que tem até no meu site de estudos bíblicos, uma tabelinha que diz assim: o reinado de Saul foi de 1050 a 1010 a.C. O reinado de Davi de 1010 a 970 a.C. E o reinado de Salomão de 970 a 931 a.C. Porque Saul reinou 40 anos, Davi reinou 40 anos e Salomão reinou 40 anos. Então, você vai ouvir aqui o que eu já tenho no meu site. São algumas palavras, poucas. Deus chamou Israel para ser seu povo escolhido. Ele os desviou da adoração de ídolos e lhes mostrou a verdade. Os israelitas experimentaram muitos altos e baixos como povo. Foram forçados à escravidão no Egito, mas Deus os resgatou. Foi uma nação bem-sucedida sob o comando do rei Davi, mas quando os reis subsequentes desobedeceram às leis de Deus, toda a nação foi punida. O povo de Israel foi conquistado por muitos grupos de pessoas, incluindo assírios, babilônios, persas e romanos. Entretanto, mesmo quando Deus permitiu que Israel fosse conquistado por essas outras nações, nunca os esqueceu e foi sempre misericordioso com ele. Então eu coloquei aqui o reino dividido após a morte de Salomão. O reino norte, denominado Israel, ficou com 10 tribos: Ruben, Simeão, Dan, Naftali, Gad, Azer, Issacar, Zebulon, Efraim e Manassés. Ruben, Simeão, Dan, Naftali, Gad, Azer e Issacar, Zebulon, filhos de Jacó. Efraim e Manassés, filhos de José, netos de Jacó. Os reis que reinaram em Israel, o reino norte, chamado o Israel de Deus, a queda de Samaria, o reino norte,
Israel se deu em 722 anos antes de Cristo. Então, o Reino Norte, Israel, que foi a queda de Samaria, se deu em 722 anos antes de Cristo. O Reino Norte é derrotado e levado cativo para a Síria por Salmanaser, rei da Síria, em 722 anos antes de Cristo. Aproximadamente 208 anos após a divisão do Reino Unido. 136 anos após a queda de Samaria, que era o Reino Norte, Judá, que era o Reino Sul, foi derrotado e levado cativo para a Babilônia por Nabucodonosor, em 586 anos antes de Cristo. Aproximadamente 344 anos após a divisão do reino. Então eu tenho também esta pesquisa, este estudo em meu site de estudos bíblicos, www.neusabaldini.com. Eu só fiz esse pequeno resumo para que você que esteja ouvindo esta leitura, eu não sei, ou pelo YouTube, quem sabe um dia através de um CD, que Deus deu tempo às duas nações, os dois reinos, que se arrependessem, mas eles não se consertaram, não se arrependeram e foram punidos desta maneira, como você vem acompanhando esta leitura. Então, ainda tem muita coisa para ouvir a respeito do cativeiro de Judá em Babilônia. Então, lembre-se que quando a Samaria, o Reino Norte, foi levado cativo para a Síria, ainda se passaram aproximadamente 136 anos, mais ou menos, para que Judá fosse levado cativo para a Babilônia. Deus ainda deu este tempo para Judá, mas eles permaneceram no erro. Então, assim você continua ouvindo a leitura da Bíblia, se você deseja, se você está interessado em continuar ouvindo a leitura da Bíblia em ordem cronológica por Neuza Baldini. Eu quero abençoar a sua vida, que Deus te dê toda a bênção dos céus, que Deus conceda a você o desejo do seu coração. Mas eu incentivo sempre, ouça a leitura da Bíblia, leia a Bíblia, não desista. Este projeto Deus colocou no meu coração. Tem sido difícil, eu só posso fazer este trabalho pelas madrugadas. Agora, por exemplo, são 2h42 da madrugada. Eu estou aqui gravando e você está ouvindo. Então, o Espírito Santo de Deus há de revelar a você e completar em seu coração, em sua mente, aquilo que eu não consegui esclarecer para você. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a verdade. Ainda que você não entenda algumas coisas que você esteja ouvindo, eu não tenho vergonha de dizer. Eu também tenho muitas coisas que eu não entendo. A única coisa que não me confunde é que Deus é soberano, Deus é o Criador dos céus e da terra, Deus é o Salvador, Deus enviou Jesus Cristo ao mundo para derramar o seu sangue pelos meus pecados e pelos seus pecados. E ele virá um dia arrebatar a sua igreja, lavada e remida pelo seu sangue. O dia e hora nós não sabemos, mas este fato vai acontecer e cremos que pelos sinais que estamos vendo e ouvindo em todo o mundo, entendemos que resta muito pouco tempo para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que você seja esta pessoa que vai fazer parte do arrebatamento da igreja. Que a bênção de Deus permaneça sobre você e também sobre mim. Eu preciso da bênção de Deus